Olá, amigos. Eu sou Maria Aparecida. Esse é o canal Mediunidade Clínica, que você pode participar se você tiver interesse, você curte, divulga, porque à medida que você divulga, que você curte, a gente faz essa mensagem chegar mais longe, né? Eu não tinha noção do alcance das coisas, agora que eu estou descobrindo isso e percebendo que se a gente pode levar isso para outros ouvidos, por que não, né? Então, e a gente fala sobre aquilo que você pede. E outro dia alguém escreveu lá de retorno e disse assim: Aparecida, mas por que que você fala de educação emocional para médium? A bem da verdade, não é só para médium, é para qualquer um, porque médium é quem tem uma percepção maior, quem tem senso, percepção, percebe, sente a energia, não é? Educação é para qualquer pessoa, porque educação é buscar o potencial do ser, e educação emocional, educação da emoção. Emoção é o movimento, aquele fluxo energético que vem. E aí, educação emocional é lidar com essa energia que chega. Isso tudo tem frequência. Se você sabe lidar com isso, você tem uma vida mais tranquila, você fica uma pessoa mais serena e, consequentemente, um médium mais sereno. Então, o fator mediunidade, ele se apoia no fator personalidade. Se eu tenho personalidade agitada, eu vou ser um médium agitado. Se eu tenho uma personalidade serena, eu serei um médium sereno, né? Então, aprender a trabalhar com os próprios sentimentos, porque sentimento tem frequência, aprender com as próprias emoções é importante para qualquer pessoa. É importante para qualquer médium, para qualquer um. Então, se eu começasse o discurso no centro espírita, e como comecei algumas vezes, alguns aceitaram esta fala de que é preciso educar a emoção, outros não aceitaram. Então, é uma ideia que não é muito comum, que passa a ser divulgada. Faz 50 anos que eu estou falando dela, mas sabe, isso vai ganhando corpo e a pessoa vai entendendo que não é só para médium essa fala, é que a personalidade, a pessoa tem um pacote emocional e esse pacote emocional está relacionado à mediunidade. Então, quando eu vou dar aula, quando eu ia dar aula lá, né, no centro, eu falava assim, gente, olha, façam as suas questões e dava um papel lá para a pessoa que tinha 3 itens para ela falar assim, qual era o tema que ela queria, né? E depois eu recolhia de toda a classe e montava o curso em cima das questões que as pessoas levantavam, exatamente como eu faço aqui. Então vinha a questão do tipo assim, gato tem mediunidade? Que eu faço para ver espírito? Gente, sei lá se gato tem mediunidade. Estou falando aqui do humano, o cara não sabe nem da dele, ele quer saber se o gato tem mediunidade, né? Mas isso faz parte. Agora, enquanto ele pensa na mediunidade do gato, ele empurra a dele, ele não percebe a dele, ele deixa para lá. Então, esse perceber que eu não faço, que eu não encaro, ele procrastina, ele empurra com a barriga, né? Então, é disso que nós vamos falar hoje, dessa procrastinação. E eu respondia a todas essas questões. E quando eu não sabia, eu falava, gente, na do gato, né? Falava, gente, eu não estudo a mediunidade gato, tá? E já dava isso por respondido, né? Pra gente não ficar perdendo tempo. Então, eu estudo a mediunidade das pessoas. E para uns a resposta era mais solta, para outras era mais apertadinha, porque na turma tinha juízes e tinha donas de casa, que sabe, que faz limpeza às 2 horas da tarde. E se eu ficasse com coisa muito rebuscada, não ia dar.
Então, a gente olha, Priscila, você vai dar aula, mas você fala da reforma íntima, tá? A vida inteira eu falei da reforma íntima. Quando você modifica o seu interior, você está falando da reforma íntima. Só que eu fui levando instrumentos, ferramentas, conhecimentos que a pessoa fazia o link que ela estava fazendo, né? Então você ia respondendo, dando a história, contando, e lá um dia coube falar de procrastinação, exatamente o que alguém perguntou há 2 semanas atrás, né? E a procrastinação, vamos começar entendendo o que que é. É uma protelação, é quando você fala que você vai empurrar com a barriga alguma coisa que era importante fazer, então você deixa o assunto para depois, você deixa o assunto para depois, mesmo sabendo que esse empurrar tem consequências. Você tem que fazer uma coisa, você tem tempo para fazer aquilo e você fica largando para a última hora. Isso é procrastinar, é empurrar, né? Então, nós vamos combinar que esse empurrar, que esse procrastinar é uma decisão intencional. Eu vou deixar para depois. Quando você diz eu vou, você já escolheu o caminho de deixar para depois, né? Você pode ter nisso causas psíquicas ou causas físicas. A causa física eu nunca encontrei assim na minha frente para eu cuidar, até porque não é a minha área, né? Mas a causa psíquica é o que a gente olha mais. Então, a causa física, aqui esta região, né? Aqui na testa lá dentro, o neocórtex frontal é a região que trata lá no seu cérebro de decisões, de indagações, de reflexões. E a pessoa saiu, foi andar a cavalo, caiu do cavalo, o cavalo pisou na cabeça dele, o trem passou em cima, desmanchou isso aqui, houve um problema, um choque, uma doença, isso pode ter consequências, claro. Então, esse não é o caso. Eu não trato disso. Eu trato de quem tem umas ideias que o trem passou em cima, né? Então, nós vamos olhar a parte psíquica. Ela está ligada a distúrbios, a questões mentais do tipo ansiedade. Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Aí ela está ligada à autoestima. Ai, eu não consigo, não dá, né? A autoestima desse tamanequinho assim, né? Há quem deixe de realizar uma tarefa por medo do resultado, não sei se vai dar certo, medo da reprovação, bate, sabe, aquela insegurança. Então, quando bate esse sentimento, ela acaba deixando para depois, né? Quando ela deixa para depois, é porque ela tem umas crenças. Como que é essa história? Crença procrastinadora. Coisa que a pessoa acredita e que está ajudando ela a empurrar essa ação para depois. Quando você está falando de crença, já é meio inconsciente, a pessoa nem sabe que aquilo está guardado lá no fundo, aquilo já está meio que automático, né? Será, por exemplo, intolerância à incerteza. A pessoa tem, sabe, eu tenho que ter tudo certo, tudo controlado ali. Então a pessoa fica naquele impasse. Será que eu devo terminar o meu relacionamento? Será que eu devo deixar o emprego? Como que eu vou saber se eu estou fazendo a escolha certa? Porque ela quer ter certeza que aquilo vai dar 100% correto, porque ela tem uma intolerância à incerteza. Igual quem tem intolerância a leite, ela tem intolerância à incerteza. Gente, nós não temos 100% de certeza em nada que vai acontecer na nossa vida. Nada. Depois que a gente nasce, certeza absoluta, nós temos só que vamos morrer. E no meio do tempo acontecem coisas, são as probabilidades. Então, a pessoa quer ter 100% de certeza, ela vai lá ler o tarô, ela vai no mapa astral para saber o que vai acontecer
Gente, não é assim. Você pode ter probabilidades, mas ela quer assim, quero saber se eu estou fazendo a escolha certa. Não dá. Você já entendeu que não dá, né? E vai vendo se você não está no pacote desta incerteza, desta intolerância, né? Às vezes, ela acredita na falta de capacitação, na falta de energia, como se nós nascêssemos prontos para tudo que nós vamos fazer. Então, como ela não se sente absolutamente pronta, ela dá um passo para trás e diz: eu não consigo. E no medo de não conseguir, ela nem tenta. Você já pensou, se eu fosse fazer isso, eu não tinha saído nunca de dentro da minha casa, não tinha nunca prestado vestibular, não tinha nunca estudado, não tinha nunca, porque não sabia nada. Tudo a gente vai aprendendo. A criança não tem medo de aprender, ela está mais livre. E a gente, no caminho, foi aprendendo a fechar. Não prestou essa parte do fechar. Abre de novo, aprende outra vez, né? Medo de falhar. Quem nunca falhou? Sabe aquela história? Quem nunca falhou, quem nunca pecou, que jogue a primeira pedra? O meu cara ensinou isso faz 2000 anos lá atrás, os negros ainda não aprenderam, coisa é brava, né? Então, esses pensamentos trazem grande desconforto. Então, você fica de olho no que você pensa. Opa, ó, dá um passo para trás, fica de olho e vê se você está pensando assim. E o sujeito, para se livrar desse desconforto, isso é um processo inconsciente, você lembra, né? É inconsciente, mas é atuante. Então, o nego, para se livrar disso, o sujeito, para se livrar disso, ele precisa tomar consciência, precisa anotar, para ele desarmar essa situação, porque está lá feito uma armadilha, esperando você chegar. Então, quando o sujeito toma consciência, legal, eu já percebi, eu tenho uns pensamentos meio assim. Ou ele encara, ele vai e fala, não, eu vou, agora eu vou resolver isso. Ou ele arranja desculpas. Aí antes ele não conhecia, agora ele conhece, mas ele arranja desculpa. Olha o mecanismo, fica de olho no mecanismo. Então, são desculpas procrastinadoras, desculpas para eu empurrar com a barriga. Olha, sabe, hoje tá frio, não vai dar, tá tão frio. Hoje tem muita neblina no ar, não vai dar. Olha, só vai dar para começar quando, e aí você completa com o que você quiser, só vai dar quando, né? Eu só vou fazer quando, então, o sujeito vai saindo e ele vai fazendo uma outra atividade e vai deixando aquilo meio para lá. Uma outra atividade que seja prazerosa, porque aquilo lá tá meio chato. É meio chato estudar para a prova, depois o cara quer tomar um passe e passar no vestibular, entendeu? Não é assim que funciona, não é. Então, é meio chato estudar? É, mas senta e estuda. Todo dia. Faz um horário. Habitua. Se impõe. Toma conta de você. Você quer que alguém fique tomando conta de você o tempo inteiro? Não. Você diz para você o que você tem que fazer, a hora que você tem que fazer e durante quanto tempo você vai se dispor a fazer aquilo. É você tomando conta de você. Isso chama-se responsabilidade, a habilidade de ter respostas, sabe? Que fazem funcionar. Então, o sujeito ele sai meio de escanteio e ele vai fazer uma outra atividade. Geralmente, uma atividade prazerosa, claro, né? Ele vai ver uma série e quando terminar a série, aí ele vai fazer. Quantos episódios tem a série? 400. 400, né? Então, né? Coisa funciona assim, a coisa é brava. E o sujeito sai fazendo então uma outra atividade, uma diversão, um filme, uma rede social. Pronto. Aí ele abre lá a rede dele, ele lê, ele comenta, ele faz, né? Ou, ao invés dele começar a minha nova monografia, eu vou arrumar a biblioteca. Porque sabe, a biblioteca está me afligindo. Meu, e quando você for entregar a bibliografia, como é que vai ser?
não vai dar, a monografia não vai dar para sair. Ou então, sabe, eu vou para uma coisa que dá aquele alívio rápido, né? O que dá um alívio rápido? Eu vou fumar, eu vou beber, eu vou cheirar. Então aí eu vou para comida, eu vou pro doce, eu vou. Porque isso me dá um prazer imediato para eu não sentir aquela situação desagradável de eu perceber que eu tô, sabe, empurrando. Vai olhando a dinâmica, né? O alívio rápido, ele entra para uma sensação de desconforto, é uma maravilha, vou lá como um doce, penso no doce, sinto o gosto do doce e o resto fica para depois. Então, o processo de desconforto, alívio rápido, cresce como uma bola de neve e aí forma uma circuitaria cerebral aqui para tomar conta disso. E claro que tudo dá para consertar, mas para consertar é o de sempre, tá? Não tem varinha mágica, não tem milagre, tem comprometimento, tem arregaçar as mangas, ó, e o que tem que fazer? Então vamos fazer agora para desmontar isso. Eu preciso de empenho, eu preciso de comprometimento. Alívio rápido é uma coisa muito forte que ganha espaço aqui na circuitaria da recompensa, né? Então, eu preciso pegar o meu esforço, o meu empenho, fazer os meus exercícios, segurar na mão de Deus e vai. Aí a coisa funciona, né? Então, presta atenção se você dá desculpas para você mesmo. Desculpa para qualquer coisa. Desculpa para fazer o evangelho, desculpa para ir no centro, desculpa para tudo. Tem gente que tem desculpa até para tomar banho. Tem de tudo, gente. Então, você vai conseguir anotar as suas coisas. Lá na classe, quando isso acontecia, eu dizia assim, gente, você pega um caderninho e olha lá quais são as suas atividades que você costuma empurrar. Ah, eu costumo empurrar essa e aquela. Marca as 3 que no próximo encontro a gente conversa. E as desculpas vinham no próximo encontro, né? Também, olha, eu tinha que fazer isso, eu não fiz por causa disso, por causa daquilo. E quais as atividades que você podia pôr no lugar para você ter um começo. Isso é um grande começo. Você olhar, você perceber, você anota e você vai para o grupo para discutir isso. Está meio que curado, porque metade do caminho já está feito. Então, sempre é possível fazer, mas veja, a gente tem um empenho nisso, né? Das causas fisiológicas nós já passamos, mas eu queria falar do quando a gente está nesta coisa da distração, o aumento de possibilidade da distração na vida da gente, que as redes sociais trazem para você entender qual é a dinâmica que forma aqui na cabeça, né? O celular, por exemplo, é um consumidor de tempo, né? Um buraco negro de tempo ali. Você entra ali e concentra ali aquilo rouba, sequestra a tua atenção. Gente, atenção é focalização de consciência. Presta atenção nisso. Então, sequestrou a sua atenção, você fica ali e há um excesso de estímulos e você fica preso naquilo. O que você põe lá no feed vai ficar lá publicado. Você entra, olha, mas no history você entra e aquilo sai depois de algum tempo. Então, você já entra para entrar e para ver porque aquilo vai sumir e você entra para entrar e olhar porque aquilo vai sumir. Cria uma urgência aqui dentro. Cria uma urgência. Presta atenção na conversa. Então, olha lá se tem isso, depois a gente vê o que faz, né? A rede já foi feita para isso, para capturar a sua atenção. E a rede não é ruim, não. A gente está falando através da rede. Ruim é o uso que eu faço dela, caso eu não saiba tomar conta de mim. Porque, sabe, ela vale a sua atenção, a rede é feita para chamar mesmo a tua atenção. E porque essa atenção vale dinheiro e a gente vai batendo lá num neuromarketing, se assim podemos dizer, não é? E a imagem captura mais do que o som. Você lembra? O rádio perdeu um pouco para a televisão, porque
Por que isso? Lá atrás eu sou de um tempo de rádio que passa para televisão. Eu peguei essa passagem, porque a televisão chega com a imagem, e a imagem nossa, precisava abrir uma aula só para falar da imagem, um curso, uma aula não chega. Mas então, a imagem captura mais do que o som, né? E lá no History, o que você tem? Imagem e som. Então, você está capturando as imagens e o som, ou você está sendo capturado pelas imagens e pelo som. As entradas cerebrais estão aqui, som e imagem. Então começa a entrar coisas aqui através do som e da imagem. E aí a pessoa esquece o que ela tem que fazer, né? As pessoas que criaram as redes sociais são as mesmas que não deixam os próprios filhos, presta atenção, elas não deixam os próprios filhos ver, atuar mais do que 1 hora por dia. Ele tem entrada de tantos minutos, ele fica tantos minutos, e fui informada pela nossa diretora aqui, dos nossos eventos, que já temos aplicativos onde os pais controlam tempos e que canais que podem ser vistos e quais não podem, quais são bloqueados. A gente vai aprendendo no decorrer do caminho, né? E as pessoas, então, os donos das redes, eles não deixam o filho ficar na rede o dia inteiro. O filho fica 1 hora por dia, e não é quando ele nasce, não, tá? O pequenininho não é nem para chegar perto. Então, veja, tá bom, então estou entendendo que isso quer dizer que essas pessoas, elas têm noção do tamanho do rombo, do tamanho da coisa que ocorre, do tamanho do processo, né? E do tamanho que a procrastinação pode se acomodar nesse processo. Eu já não fazia muito. Aí eu entro lá, eu vou fazer menos ainda, eu vou ter menos tempo. Então, isso não vai prestar. E aqui, o cérebro é uma máquina, que ele está absorvendo tudo, mas ele está sendo conduzido pelas imagens, pelo som que está chegando, ou ele está sendo conduzido por você, numa instância superior e maior. Só vai para uma instância maior quem descobriu que essa instância existe. Quem não descobriu, fica aqui. Meu amor, é assim que a coisa funciona. Então, se você é só cérebro, se você acredita só no efeito cerebral, você está perdido. Melhor você perceber que você tem uma inteligência fora desta inteligência artificial. Isso aqui tudo é muito bom, nos propicia estar aqui, nos propicia conversar, aprender, trocar, você faz curso, você faz graduação por isso aqui. É uma ferramenta maravilhosa, meio que um milagrinho. Mas você precisa saber, você saber aqui dentro, né? Então, você não é apenas o cérebro, você tem uma dimensão psíquica que você explora muito ou pouco, e, a meu ver, esta dimensão psíquica te leva à dimensão do espírito. Então, você tem grandes conquistas aqui para, com este olhar, usar as ferramentas. Isto, eletrônica, é ferramenta, tá? Pode ser maravilhoso. Eu vou usar para que eu quiser ou eu não vou usar. Ai, Aparecida, você é tão sistemática, tô. Os meus telefonam lá para casa, tudo. Não, o telefone tá desligado. Eu ligo o telefone na hora que eu quero. Eu ligo o telefone a hora que eu quero. E o telefone toca, todo mundo sai correndo e vai atender. Ai, meu Deus, é para morrer de tocar. Eu não chamo trim, trim, eu chamo Maria Aparecida. Ele não grita lá, Aparecida. Ele não grita, ele faz trim. Eu vou atender se eu quiser, entendeu? É assim, é um objeto. Claro que eu estou exagerando.
mas é para a gente marcar o território, não é? Para você perceber que isso não é tudo. O cérebro é uma máquina, sim, mas ela fica condicionada àquilo que eu permitir. Se eu souber os mecanismos de condicionamento, eu posso permitir ou não. Agora, se eu não souber, eu entro mais lá naquilo e pronto. Eu acredito que somos mais. Nós somos mente e somos espíritos. Mas a pessoa não sabe. Ó, lembra do grego aquele lá do oráculo de Delfos, trocentos anos lá atrás? Conheça-te a ti mesmo. Conheça-te a ti mesmo e conhecerás todo o universo e os deuses. É o Evangelho segundo a Aparecida. Porque o que procura, se não achares aqui, não achareis em lugar nenhum. Escrito lá em cima do templo, mais de 2000 anos. A humanidade ainda não acordou muito para isso, não é? Então tem umas parecidas aí que vem, que grita, que fala, né? Atenta que se não tivermos conhecimento suficiente, seremos capturados. E você há que ser o diretor do seu cérebro, há que ser uma instância acima dele. Autoconhecimento é bom e é muito bom para a rede não consumir todo o seu tempo ou para você ser capturado por ela. Então, quando você fala de autoconhecimento, a pessoa fez um clichê para autoconhecimento. Ah, isso é bobagem, isso é chato. É, você tem uma empresa e você não sabe como ela funciona, sabe para onde ela vai? Você tem você. Você tem psiquismo, e você não sabe como funciona. Sabe para onde você vai? No lugar da empresa. Horas. Então, o impacto, né, que causa o procrastinar, eu vou lá, eu fico na rede, eu não vou fazer mais nada, eu me perco lá. Eu expliquei o mecanismo para você entender, para ele não te consumir. Agora veja se você vai lá para a rede para você se relacionar ou para você empurrar o resto com a barriga, que é a nossa conversa hoje é da procrastinação, né? Então, o ato de você procrastinar na sua vida tem efeitos, tem impacto, tem resultado. Com seus amigos, eles não vão muito mais gostar de estar convivendo com você, porque você fala que vai fazer e não vai, você fala que vai aparecer e não aparece, você fala que vai trazer e não traz. Os seus familiares também já perceberam isso, eles não contam muito com você. Se você trabalhar lá no seu meio profissional, você não vai para frente de jeito nenhum, porque o pessoal lá quer gente proativa, não quer gente que empurra com a barriga. Então, os malefícios são significativos. Além de você ficar mal visto pelos seus empregadores, pelos seus clientes, né? Porque não cumpriu o prazo, falou que vinha e não veio, o sujeito ainda afeta a si mesmo e ele ainda afeta a equipe. Porque se você produz, traz o seu produto para mim, para eu continuar esta linha de produção, você não traz, eu não posso continuar. Sabe o que vai acontecer? Você vai ser banido. Então, porque você está, sabe, atrapalhando a equipe. Então, conforme as demandas vão se acumulando, né, as coisas vão fugindo do controle. E com isso acontece aqui dentro várias emoções do tipo frustração, incapacidade, insegurança. Nossa, falei que ia fazer, não fiz, não deu certo, perdi o emprego. Meu Deus do céu, e agora como vai? Pronto, você já arrumou mais uma questão, né? Aquela insegurança toda vem à tona, fugiu do controle. E o ato de procrastinar, então você vê que ele faz mal à sua saúde, tem uma influência na sua qualidade de vida. Você já prestou atenção que tem mesmo, né? Que não é mentira minha. É porque atrasar as atividades, não conseguir atender a sua demanda, aos seus compromissos, como é que você se sente? Não precisa falar alto, nem precisa escrever no chat, tá? Mas é lá você com você, como você se sente.
Eu tenho cliente que se sente angustiado, que se sente sem energia, que se sente sobrecarregado, né? E esses sentimentos que estão aqui sentindo essas coisas vão bater lá em cima, nas minhas glândulas, meu sistema vai funcionar e elas vão começar a funcionar diferente por causa do que eu sinto, elas funcionam diferentes e eu vou ficar aqui com aquele comportamento de estresse, sabe? Aquela ansiedade, aí você vai caminhando nisso, né? O impacto na saúde acontece também quando aquela moda de empurrar, tem que fazer uma consulta hoje, não vou, eu vou deixar para semana que vem. Semana que vem, aquilo que era uma coisinha assim, tá uma coisona assim, né? Então, isso não é bom para ninguém. Ou então você fica prometendo coisas, né? Porque, sabe, aquele clássico que eu vou começar a dieta segunda-feira? Esse é um clássico, né? E a pessoa, vou fazer exercício. Não, também eu vou dar uma volta no quarteirão. Então, ela não vai dar volta nenhuma, porque existe um mecanismo aqui dentro que está segurando a história, né? E às vezes ela é do tipo mais relaxado, então tem um perfil que não assume a responsabilidade pela parte chata das coisas. Ela vai até um pedaço, enquanto tá agradável, ela faz. Agora, aquela parte mais chata, encarar, sabe, chegar lá e de cascar a batata, não, essa parte ela não faz. Ela é movida só por prazer. Quando não houver prazer, ela para. Gente, nem tudo é prazeroso 24 horas por dia e o mundo é feito de luz e sombra. Você tem dia e noite, tá? Opostos complementares tá aí. Pleroma, o nome que você quiser dar. Mas estão as coisas aí. Então não vai ser tudo absolutamente prazeroso. Mas tem coisa que precisa fazer. Tá. E tem aquele que, como a gente falou lá atrás, ele vai se constituir naquele tipo mais tenso, mais nervoso, aquele que não consegue realizar dia para o dia seguinte, mas ele fica doente. Ele bate com o costado lá nas doenças, né? Então, isso ocorre porque ao atrasar essas atividades que a gente programou, e não, mas ficou só na fantasia, não é uma programação que você vai cumprir, ficou aqui na fantasia, e ela não consegue atender a essa demanda, a esses compromissos, o indivíduo ele passa a ter essas sensações do sobrecarregado à mente, ele passa a sobrecarregar o corpo também. E ele pode dar um jeito nisso, ele pode parar, tem cura isso? Claro que tem. O primeiro passo é isso que a gente está fazendo aqui. Você toma consciência, você olha, você estabelece um método e você estabelece uma meta, por pequena que seja. Não inventa uma coisa nunca! Eu vou correr 10 quilômetros. Não, eu vou dar a volta no quarteirão. Depois eu vou fazer uma coisinha a mais. E essa sensação que você tem, que você cumpriu uma coisinha, vai para aquele sistema de recompensa aqui e ele começa a funcionar e você fala, olha, sou capaz, dá para fazer. Você mesmo vai fazendo uma retroalimentação. Só que ao invés de ser destrutiva, é construtiva para você continuar enfrentando. Porque não é um dia que você faz isso, nós procrastinação é natural na vida da pessoa, em alguns casos, algumas vezes, em algumas funções, mas não é assim todo dia, todo dia, todo dia. Tem aquele que é o do todo dia. Esse 20% da população, ele é um procrastinador de carteirinha. Os outros 80% não. Tomara que a gente esteja nos outros 80%, a gente reconhece e busca ajuda. Então, buscar ajuda é legal. Quando você entrar num processo que você já percebeu que você está entrando, olha você no futuro, se visualiza lá na frente, fala assim, bom, eu não vou fazer isto agora, e lá na frente, como vai ficar? Quem sabe esta imagem, né, do
uma coisa desconfortável, te tira disso. Quando você acordar que você está fazendo, enche de coragem, segura na mão de Deus e fala: não, eu vou romper a corrente, eu vou fazer. Nós usamos o nosso tempo de hoje, mas você sabe que essa conversa aqui não tem fim, né? A gente volta outra vez, conversa de outro tema, traz mais alguns exercícios, mais algumas sugestões para você. Essas sugestões são chamadas de ferramenta na atualidade. Então, você olha, o que serviu, você aplica. O que não serviu, a gente deixa lá, vale como semente e um dia frutifica. Fica com um abraço grande. Até mais.